Nesse final de semana, o Osmar Terra, ex-ministro do governo Bolsonaro, e se vocês se lembram bem aqui, um dos personagens de uma história cabeluda que surgiu aí meses atrás, de que ele teria tido um caso com a Michelle Bolsonaro, o que era obviamente uma maldade, mas o nome dele circulou por aí. Ele se envolveu numa outra polêmica agora, ao negar publicamente, ao propor que, na verdade, a quarentena, o isolamento social, não é o método mais eficaz para evitar o contágio do coronavírus, para evitar a pandemia. Segundo ele, na verdade, o isolamento é pior para a pandemia, porque pessoas contagiadas vão ficar em casas isoladas, vão passar para pessoas próximas, parentes, e assim vai espalhar mais a pandemia, contrariando as conclusões e pesquisas das mais importantes universidades, pesquisadores da área, dos mais importantes cientistas nesse setor. Então você tem lá o sujeito, o Osmar Terra, que é formado em medicina, não sei se a área dele é específica na parte de epidemias, não sei, eu acho que não, mas não sei dizer, não encontrei dados sobre isso, mas suponho que não seja dessa área. Então um médico que boa parte da vida dele trabalhou como político, vem aqui contrariar boa parte das pesquisas. E daí o que aconteceu? Em seguida, você teve a Gabriela Prioli, advogada criminalista, que participava do grande debate. Depois eu vou abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho mais sobre ela, porque tem novidades. Ela veio no Instagram e contestou os absurdos do Osmar Terra. Ela mostrou ali como os dados que ele mostrava, os gráficos que ele mostrava, na verdade eram extraídos de uma reportagem do New York Times que dizia o contrário do que ele dizia. Que na verdade essa queda agora nos contágios e nas mortes eram sim decorrentes de políticas agressivas de isolamento, de quarentena ou de lockdown, como se chama agora, né? Termo chique em inglês para falar o isolamento, o confinamento. E ela mostrou ali como ele utilizou esses gráficos de maneira equivocada. Ela até falou de um livro ali que era Como Mentir Usando Estatística, se não me engano, que parece interessante a leitura. E ela foi lá e desmontou o Osmar Terra, né? Ela mostrou ali um monte de falsidades que ele propagou, tanto que o tweet dele foi bloqueado pelo Twitter, como se fosse conteúdo de desinformação. O Osmar Terra retrucou, mostrou lá outros estudos para tentar justificar a posição dele. Então o que eu quero fazer com vocês hoje é analisar um pouco essa postura do Osmar Terra, o que ela significa, quais são as implicações para a saúde das pessoas e também para a ciência. E, como eu disse, eu vou abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho da Gabriela Prioli, porque, como vocês se lembram aqui recentemente, ela pediu demissão da CNN, porque ela sentiu ali que o ambiente no grande debate, no quadro do grande debate, a tinha constrangido ali, e de fato você viu várias atitudes ali dentro no programa que dava a impressão que você tinha não apenas o outro debatedor, como o próprio mediador contra a Gabriela, e no final dos contos o que aconteceu agora, que já foi revelado também, já saiu na imprensa, a própria Gabriela já confirmou que ela foi promovida, entre aspas. Na verdade ela vai sair desse quadro agora, o grande debate, e terá um programa agora exclusivo dela, à noite, um pouco antes do programa do William Vac. Então essa firmeza dela agora acabou rendendo frutos positivos para ela. Como será o programa dela, não sabemos dizer ainda, teremos que esperar, mas espero que tenha uma boa estreia nesse novo programa agora, com um novo formato. Voltando ao Osmar Terra, o que aconteceu então? Ele vai lá, propaga essa desinformação e insiste nela, na verdade. Hoje ele publicou um artigo na Folha de São Paulo defendendo esse modelo aberto, né, que você isole apenas os idosos, que é o modelo vertical proposto pelo Bolsonaro, um modelo que praticamente nenhum país está adotando, em vez do horizontal, que é todo mundo em casa, como é o modelo adotado por quase todos os países que estão em quarentena agora. Então ele apresenta um modelo no qual apenas idosos e pessoas que pertencem a um grupo de risco ficassem isoladas, que o resto dos cidadãos continuassem trabalhando, fazendo suas coisas. É o mesmo argumento que o Bolsonaro defende, é o mesmo argumento que outros bolsonaristas defendem, é o mesmo argumento do Caio Coppola também, de que o impacto econômico posterior pode ser muito pior em termos de destruição de postos de trabalho, em termos de pobreza, em termos de mortes até, do que a própria doença, do que o próprio coronavírus. Primeiro dado, primeiro fato aqui, eu vou ler para vocês aqui um artigo que fala aqui que atualmente, uma reportagem do dia 3 de abril, na verdade são alguns dias atrás, mas atualmente 90 países do mundo estão com isolamento, algum tipo de isolamento. Segundo essa reportagem, mais de 3,9 bilhões de pessoas estão em quarentena agora. O que o Osmar propõe é, o Brasil sabe qual é o correto, o Bolsonaro sabe, ele que não é um especialista na área, ele que não é um virologista, ele que não é ninguém na fila do pão, eles sabem o que é o correto, eles têm o melhor modelo para lidar com essa crise, enquanto esses 90 países, muitos deles
com as melhores universidades do planeta, os melhores cientistas do planeta. Estados Unidos agora, você vê os Estados Unidos propondo isolamento radical, você vê que na Europa, Reino Unido, Espanha, Portugal, França, Itália, Holanda, Alemanha, a China que fez isso, a Coreia, que tem um outro modelo diferente, mas que testa centenas de milhares de pessoas com frequência, o Japão começando a adotar isso, Nova Zelândia, Austrália, ou seja, tem um monte de países que estão adotando medidas bastante drásticas em algumas circunstâncias para lidar com isso, mas quem está certo é o Osmar Terra. Quem está certo é alguém que não é um perito na área e que vai buscar alguns estudos ali para justificar a posição dele. Aqui você tem uma coisa conhecida em psicologia que é viés de confirmação. Eu já falei sobre isso aqui antes, que é um processo mental nosso, geralmente não intencional, embora possa ser intencional também, nessas circunstâncias me parece que é isso, quando você ouve as referências, aquelas pessoas que têm uma visão parecida com a sua, e você rejeita ou não ouve posições contrárias. Então o Osmar Terra, para agradar o Bolsonaro, puxa saco do Bolsonaro, ele vai procurar aquelas fontes que defendem esse tal isolamento vertical. Ele vai buscar as referências que justificam a posição do Bolsonaro, que é uma posição de alguém que está morrendo de medo das consequências disso, econômicas, que sabe que isso pode impactar a reeleição dele, a tomada de poder dele. Então, na verdade, o Bolsonaro está mais preocupado com o próprio umbigo do que, de fato, com a vida dos brasileiros. Ele é alguém que tem um desprezo completo pela vida humana. E ele já deu demonstrações disso em várias circunstâncias, com várias falas dele. Então, se morrer 40 mil brasileiros, 50 mil brasileiros, 100 mil brasileiros, pro Bolsonaro tanto faz, desde que ele não se despreenda do poder. O problema é que se você tiver tantas mortes assim, centenas de milhares de mortes, isso vai impactar também a economia. Inclusive, se vocês não viram ontem a live do Átila, assistam, porque ele fala isso, ele mostra estudos comparativos na época da gripe espanhola, ou seja, 1918, 1919, mostrando que as cidades que tiveram isolamento mais rigoroso se recuperaram economicamente depois melhor do que outras cidades, e também evitaram a curva de contágio. Mas o Osmar Terra está se esforçando para agradar o Bolsonaro. Muitos estão dizendo agora que ele quer ocupar o cargo do Mandetta. O Mandetta é alguém que tem defendido o isolamento horizontal, né, o isolamento que as pessoas estão fazendo, que é ficar em casa mesmo, todo mundo, tirando os serviços essenciais. O Mandetta tem insistido nisso e ele tem chocado com o Bolsonaro, tem enrolado faíscas ali entre os dois, o Bolsonaro atacando o Mandetta diretamente em algumas circunstâncias, indiretamente em outras. Por exemplo, chegou agora a ameaçar de demissão certos ministros que estão querendo brilhar demais, estrelinhas, e o Mandetta também tem respondido ali de maneira enviesada, né, dando a entender que se dane o Bolsonaro, vou fazer aquilo que eu acho que é o correto, que boa parte dos governos do mundo estão fazendo, que é o isolamento para evitar as mortes. Então, por um lado, essa posição do Osmar Terra pode ser uma posição para defender o Bolsonaro, mas também uma visão para ocupar o cargo do Mandetta, que está com a corda no pescoço. O Mandetta está no fio da navalha, e muitos acreditam também que se o Mandetta cair, isso será o fim do governo Bolsonaro. É difícil dizer, porque o Bolsonaro faz e desfaz e ninguém faz nada, na verdade, né? A gente critica, a gente critica aqui um monte, e no final das contas ele está lá ainda falando besteira, fazendo merda, e parece que não tem solução. Parece que a gente vai ter que aguentar a destruição do Bolsonaro até 2022 e a reeleição dele, talvez. Mas certamente essa defesa não é desapegada, não é uma defesa sem algum interesse secundário. O Osmar Terra deve estar querendo voltar para o governo. E outro ponto tem a ver com a ciência, né? Como a ciência procede, como os cientistas trabalham, e aqui eu recomendo de novo o livro, está em inglês, não sei se tem em português, que é The Scientific Attitude, do Lee McIntyre, que é um filósofo da ciência, e ele explica como funciona a mente e o método científico, né? Como os cientistas trabalham, como funciona a comunidade científica. Porque boa parte do trabalho cientista ela vem a público, é publicado em papers, em jornais, em revistas científicas, e outros cientistas vão lá, analisam aquele paper, fazem outros testes e vão tentando confirmar ou refutar. Então é um trabalho coletivo acima de tudo. Os cientistas do mundo inteiro estão trabalhando agora sobre esse tema em várias partes do mundo, em países europeus, em países da América, em países da Ásia, da África, da Oceania. Nos 5 continentes você tem cientistas agora analisando esse caso do coronavírus, analisando a pandemia, os modelos para enfrentar isso, remédios. Ou seja, você tem um monte de gente, você tem milhares de pessoas agora, nesse momento, se debruçando sobre esse tema, tentando encontrar uma vacina. Muita gente pensando essa situação. Você também vai ter as mais diferentes conclusões. O que eu enxergo nesse ponto, e o Átila também mencionou isso, se não me engano, no Roda Viva, é que a gente está lidando com vidas humanas agora. Então, por exemplo, você apresenta um modelo aqui. Um modelo, se você fizer um isolamento vertical, ou seja, só isolando os idosos e grupos de risco, que você vai ter X mortes. Ou seja, você vai ter 2/3 de mortes do que você teria se não houvesse nenhum tipo de medida.
deixa rolar, deixa simplesmente acontecer. Então você reduziu um percentual, você já reduziu aí 30% mais ou menos de número de mortes e de contágio. Porém, se você fizer um isolamento total, você reduz a metade esse tipo de contágio e mortes. Como a gente trabalha com vidas humanas aqui, o ideal por trás disso é minimizar ao máximo as vítimas fatais disso. Então vale a pena sim você ir para um estudo mais conservador nesse sentido, um estudo que vai tentar salvar mais vidas do que um que seja um pouco mais relaxado nesse sentido e que experimente um pouco com os riscos. E aí fica o critério dos governantes, né? Quantas vidas você está disposto a sacrificar? 10 mil vidas? 20 mil vidas? 100 mil vidas? Quantas pessoas você vai matar com a sua decisão? E aí nesse sentido, eu imagino que todos nós aqui preferimos pensar num modelo que poupe vidas. Na live de ontem do Atila, como eu disse, ele mostrou também modelos de quarentena adotados em diferentes cidades dos Estados Unidos, na Filadélfia, em Nova York, em St. Louis. Ele mostrou ali como foi na gripe espanhola e ele mostra ali que as cidades que fizeram o isolamento mais rigoroso foram as que escaparam com menos vítimas no final. Então, aparentemente, até onde a gente sabe, até onde os cientistas, com relativo consenso, mostram que o ideal na circunstância é o isolamento. E sobre a economia, ontem aqui na Espanha, a ministra de Assuntos Econômicos, ela foi na televisão dar uma entrevista e falou sobre isso, né, que a crença de muitos economistas, e não apenas aqui na Espanha, mas no Brasil também já vi alguns falando isso, é que você tem um efeito V, que eles chamam, né, que tem um rebote. Vai cair a economia agora, porque está tudo parado, depois quando reabrir, vai subir rapidamente para voltar ao ciclo normal. É claro que nesse período de quarentena, que serão semanas ou meses em alguns países, isso terá uma perda enorme para o PIB, uma perda enorme para a produção industrial, uma perda enorme para o comércio. Terá, de fato terá. Mas o que se chama aqui na Espanha de hibernação econômica. Nós estamos hibernando aqui, todos nós aqui esperando passar esse momento para voltar a consumir, a comprar, a sair para as ruas, em restaurantes e a lojas. Então, pode ser sim que depois tenha um retorno abrupto na economia. Embora a gente não saiba também, teremos que esperar para ver. No entanto, em relação a desemprego, em relação à pobreza extrema, miséria ou a mortes de cidadãos brasileiros, nesse caso, decorrentes da crise econômica que pode vir depois, isso vai depender muito de esforços do governo para proteger os cidadãos. Foi debatido no Brasil agora a renda básica emergencial, que ainda não começou a ser distribuída, até onde eu saiba, que será uma renda mensal aí de R$600 por pessoa numa família, com um máximo de R$1.200, e esse dinheiro será o necessário para as pessoas se manterem aí no Brasil, comprar alimentos, pagarem contas, aquilo que seja essencial, na verdade. E aqui na Espanha também tem havido debate agora nesse sentido, mas não provisório, não emergencial. Eles querem debater uma renda básica universal permanente, para que todos os cidadãos espanhóis, todos os residentes legais aqui na Espanha, possam receber mensalmente um valor que não foi estipulado ainda. Ninguém mencionou nada concreto nesse sentido, mas é um debate que está acontecendo agora que visa proteger os cidadãos em caso semelhante. Então, o que deve ser pensado agora em termos econômicos são estratégias duradouras para evitar esse tipo de situação. Para que no futuro, sei lá, daqui 20, 30 anos, ocorra uma nova pandemia, para que as pessoas, os cidadãos, estejam respaldados. Isso é um trabalho do Estado, isso é um trabalho feito pela estrutura estatal. E cabe a nós, cidadãos, cobrarmos esse tipo de esforço. O ideal no Brasil, por exemplo, é que essa renda básica agora não fosse apenas emergencial, mas fosse permanente. Fosse uma espécie de Bolsa Família permanente para todos os brasileiros. Para quem precisa, para quem não precisa. Para que vocês tenham uma certa segurança, num caso de desemprego, num caso de destruição da economia, como a gente vê agora, né, de uma parada total da economia, que vocês tenham pelo menos para poder comer no final do mês. E certamente esse debate virá forte de agora em diante em muitos países do mundo. Não tem dúvida nenhuma que governantes e parlamentares e sociedade civil entrarão nesse debate com força para exigir esse tipo de proteção para todos nós. Então, para resumir esse vídeo aqui, tem alguns pontos. O primeiro deles é que o Osmar Terra está na contramão, não apenas da ciência, não apenas de universidades conhecidas, não apenas de cientistas, mas do mundo inteiro, na verdade. Como eu disse aqui, são 90 países agora com algum tipo de isolamento, 3,9 bilhões de pessoas que estão em quarentena agora. E o Osmar Terra achando que sabe mais do que esses outros cientistas. Só para ter uma ideia aqui, tem uma reportagem que eu encontrei do ano passado mostrando que esse negacionismo científico dele já não vem de agora, não. Ano passado, ele contestou uma pesquisa da Fiocruz sobre a tal epidemia de drogas no Brasil, e essa pesquisa disse que não tem isso no Brasil. Foi uma pesquisa feita com 16 mil entrevistas e 500 pesquisadores, que custou 7 milhões de reais, e o Osmar Terra contestou essa pesquisa dizendo que basta você olhar para a rua e perceber que existe isso. Então o método científico do Osmar Terra é o próprio rabo dele. Ele olha para o rabo dele, olha só, olha, não precisa de quarentena não, basta a gente sair normalmente na rua que tá tudo bem, ou isolar apenas os velhinhos.
Para isso também recomendo que vocês vejam o último vídeo do Greg News, no qual ele fala sobre velhofobia, como se tem um governo agora que simplesmente quer que os velhos morram, né? Que se dane a velharada no Brasil, morra todo mundo. Então é complicado você ter um governo que é retrógrado, um ex-ministro agora que quer voltar para o Ministério lá da Saúde agora talvez, que é negacionista da ciência, você tem tudo que está atrasado aí, tudo que na contramão do mundo. E o segundo ponto tem a ver com o propósito da ciência. Nesse momento agora, talvez seja melhor a gente acreditar nas previsões mais catastróficas para a gente poder evitar o pior dos cenários. É melhor a gente visualizar o pior dos cenários para que depois a gente tome medidas necessárias para evitar esse cenário horrendo. E por fim, na questão econômica, tem muitos economistas debatendo esse assunto aqui. A gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer depois, mas a questão da renda básica universal é uma questão que deve ser debatida com seriedade agora por muitos países. Espero que no Brasil faça isso também e que a gente possa ter um tipo de proteção permanente agora para esse tipo de circunstâncias catastróficas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse debate agora, sobre essa fala aí negacionista da ciência do Osmar Terra, tentando justificar o modelo bolsonarista para evitar a crise econômica posteriormente, a refutação feita pela Gabriela Prioli, né, que foi brilhante, ela foi lá e fez no Instagram lá uma série de postagens contestando as bobagens do Osmar Terra e mostrando que os gráficos que ele apresentou, na verdade, diziam o contrário do que ele dizia. E sobre a economia também, o que vocês acham que vai acontecer depois disso aqui? Se vai ter uma recuperação, se vai ter uma recessão tremenda, se a gente vai para o fundo do buraco ou não. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!